Seja bem-vinda, Ana Paula. Boa noite. Guilherme, faz oração para nós, por favor. Todos me ouvem? Tranquilo? Acho que vai dar reto. Alô? Zero o volume do que tá saindo. Vamos lá. Vamos fechar nossos olhos. Concentrar na imagem de Jesus. Relaxando nossa mente, nosso coração. Deixando de lado o peso do dia a dia. Nos conectando com energias melhores. Nosso Mestre Jesus. Pedimos licença e a tua bênção para começar mais um estudo. Que nesse momento possamos estar atentos, concentrados nas mensagens que serão lidas, nas discussões que surgirão, nas reflexões sobre as nossas vidas, sobre as nossas condutas. Sejamos abertos a receber os bons conselhos dos amigos espirituais, possamos absorver no nosso coração para colocarmos em prática tudo que aprendemos aqui no nosso dia a dia. Pedimos que abençoe os nossos lares, os nossos deveres, os nossos corpos, que possamos compartilhar de nós tudo aquilo que recebemos do Pai, auxiliando no trabalho espiritual que é realizado nos bastidores desse estudo, que é maior do que podemos imaginar. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Abençoe o nosso estudo, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, Senhor. Obrigado, Guilherme. Deus nos proteja. Vamos tentar interpretar, com a ajuda dos bons espíritos, as mensagens que Jesus nos manda, através da sua própria vida, né? Por o exemplo que ele deu. Nós paramos no capítulo 6 de Mateus. Lucas, desculpa. 5, quer dizer, no versículo 17. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando. E estavam ali assentados fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para os curar. Para a gente se localizar, ó, depois que Jesus recebia as pessoas, depois daquela história da pesca, ele está dizendo, aconteceu num daqueles dias em que Jesus ensinava, e estavam ali assentados fariseus e mestres da lei. E os fariseus eram aqueles da religião que dominavam o ambiente lá, né? Que a maioria dos judeus na época eram fariseus. E mestres da lei, aqueles que estudavam a lei de Moisés e ensinavam nas sinagogas, principalmente, ou no templo. Como ele não estava em Jerusalém, não era o templo de Jerusalém, eram as sinagogas. E eles tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, lembrando que a Galiléia era um estado assim como a Judéia era um estado, né? E também vieram da Judéia, para chegar na Galiléia eles tinham que passar por Samaria. E dentro da Judéia, a cidade
mais importante, que era Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para os curar. Jesus curava todos que tinham merecimento para serem curados. Esse aqui é uma outra situação importante, é o poder do Senhor, porque separa o Cristo do próprio Deus, né? Jesus nunca se colocou igual a Deus, ele sempre se colocou abaixo, dizendo que veio em nome de Deus e para fazer a vontade do Pai. Então ele ficou famoso, e é claro que parte desse pessoal, dos fariseus e mestres da lei, iam para o testar, para, desconfiado dele, saber se realmente ele era o Cristo. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado, e pelas telhas o baixaram, com a cama, até o meio, diante de Jesus. Então, era na casa de Pedro, né, que ele fazia os ensinos, e como ele estava dentro de casa, ele estava na casa do Pedro. Como ele estava na casa do Pedro, na casa deles lá, eles tiraram as telhas e baixaram o paralítico na cama. E vendo-lhes ele a fé, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Ora, os pecados estando perdoados, significa o quê? Para nós espíritas, que Jesus já conhecia o passado dele. Conhecia a história dele mais do que ele. Eu estou falando do paralítico espírito, não estou falando daquela história só de quando ele está encarnado, não. Isso é importante. Jesus conhece a história de cada indivíduo que está ligado ao planeta Terra. História que os próprios indivíduos não sabem devido às imperfeições. Então, por exemplo, nós, se desencarnarmos, a maioria de nós não vai lembrar de 3, 4 encarnações atrás. Não lembra de tudo. Nós não lembramos quando a gente encarnou lá como homem primitivo no começo. É mais ou menos assim, ó. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu lembro do que está abaixo. Senão não tem condições de lembrar, é muito difícil. Então, mas Jesus já sabe de tudo isso. E Jesus, não obstante encarnado, ele vivia fora do corpo, ele vivia em estado de espírito. É uma das condições que o corpo permite. É como se ele tivesse em desdobramento constante. Então, quando Jesus fala, homem, os teus pecados te são perdoados, significa, o seu tempo de ser paralítico acabou. Você reencarnou porque fez alguma coisa errada, e agora o tempo que você passou, mais a fé, mais circunstâncias que a gente desconhece, e na leitura dos livros espíritas a gente percebe que tem a ver com a nossa fé, com a nossa vontade de melhorar, com a nossa dedicação ao bem. Então ele sabia, mais do que qualquer outro espírito que está ali, que ele já tinha vencido aquele momento. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Porque falar que o pecado está perdoado, para ele era blasfêmia, para eles, porque só Deus podia perdoar pecados. E o Cristo. Então, Jesus é muito inteligente, ser mais inteligente que já portou na Terra. Ele sabia disso. Então ele falou, seus pecados estão perdoados. Evidentemente que muitos estavam observando, alguns que tinham certeza que ele era o Cristo, foi quase uma certeza, dizendo, esse realmente é o Cristo. E para aqueles que achavam que ele não era o Cristo, que estavam competindo com ele, ou não queria que a fama dele diminuísse o poder temporal, né, começaram a discutir entre si. Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então, no caso deles, eles estudavam as diretrizes divinas trazidas pelos profetas. Naquele momento do mundo, somente os judeus consideravam um só Deus. E eles eram os estudiosos das leis divinas, trazidas por Moisés e pelos profetas. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, obviamente ele os conhecia,
Respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Quando ele fala em vosso coração, ele está falando de sentimentos. É uma situação interessante. Nós podemos ter memória que a gente acha que é uma memória que a gente esquece sempre, que é a memória dos estudos. Né? Você termina de estudar e fala, meu Deus, esqueci tudo que eu li. Só que uma memória que é pouco falada é a memória emotiva. Muitas vezes a pessoa não esquece um tapa que ela levou do pai ou da mãe quando era criança, mesmo que ela tivesse 3 anos, não lembra de mais nada. Não lembra o que aprendeu no primeiro ano, no segundo, mas ela lembra, por exemplo, de uma briga que teve com uma coleguinha. Essa memória emotiva, ela é muito profunda e ela é que traz os traumas. Se a gente não tivesse memória emotiva, não teríamos traumas. Então, as psicoterapias tentam buscar no indivíduo as memórias emotivas, não são as memórias intelectuais. A pessoa não chega para ser tratada e fala assim, eu estou aqui porque eu não aprendi direito matemática, eu estou aqui, assim, extremamente necessitado de aprender matemática e minha memória de matemática foi embora. Ninguém fala isso. E, interessantemente, ela não é tão estudada quanto as outras, a memória emotiva, mas ela é a causa da maioria dos problemas que nós temos. E ela fica marcada. Mesmo que a gente esqueça por um trauma, ela retorna. Ela retorna através de situações que a gente determinou naquela hora que o trauma aconteceu e fica repetindo durante muito tempo. Até que, chegando em determinado momento, a gente consegue trazer para nós aquela lembrança de forma que ela não nos afete tanto e a gente começa a racionalizar sobre ela. Então, quando Jesus fala o que arrazoais em vossos corações, é profundo, porque ele está falando das emoções. E o que que nos leva para o lugar bom no plano espiritual? É a inteligência? O indivíduo super inteligente. Vamos pensar aqui assim. Hitler, será que ele foi para o céu ou para o inferno? Só dando 2 chances para ele. Talvez ele não fosse aceito no inferno porque o capeta não ia querer concorrência. Mas, havendo um mundo espiritual, a situação dele, com certeza, não é aquela em que ele foi levado para um local bom. Mas era muito inteligente. Eu posso falar o mesmo de Napoleão Bonaparte. Nós podemos falar de Nietzsche, né, que criou a filosofia nihilista, extremamente materialista. Dificilmente esse senhor foi para um bom lugar, não obstante a inteligência. Mas é aqueles que nós não conhecemos, que amou o próximo, ajudou as pessoas. Vamos pegar, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, que elas não são lembradas pela inteligência, elas são lembradas pela bondade. Que lugar você acha que elas estão em relação aos outros? Então, é o sentimento que determina o nosso estado de densidade do perispírito. Ou seja, quanto mais eu amo desprendidamente, mais eu começo a viver a vida do espírito, porque o meu perispírito se desfaz das vibrações densas que me envolvem. E a gente consegue entender a inferioridade da Terra por essas situações, né? Eles valorizam mais as pessoas inteligentes do que as bondosas, né? Abrem-se caminhos para os inteligentes, mas não abre-se caminho para os bondosos. Deixa a pessoa entrar aqui no Hotel 5 Estrelas. Por quê? Porque ela faz caridade. A gente não tem isso na Terra, no dia a dia. Mas muitas pessoas inteligentes recebem vários prêmios, vários títulos, várias regalias. Mas tá bom. Olha que Jesus foi no ponto. Que arrazoais em vossos corações. Ou seja, o que vocês estão discutindo em relação aos vossos sentimentos? Ele não falou da parte intelectual, eles eram mestres da lei, fariseus, e eles estavam discutindo assim, a letra da lei. Só Deus pode perdoar os pecados. Cristo não deu a notícia para eles assim, o que vocês estão pensando? Não foi isso. O que vocês estão arrazoando em vossas mentes, em vossos cérebros? Ele não falou isso. O que arrazoais em vossos corações? Aqui ele já dá a dica profunda do que estava acontecendo. Ódio, falta de amor ao próximo, coração endurecido.
ou para não enxergar o Cristo, só um coração endurecido, né? Aí ele continua: qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? O que o Cristo quis dizer aqui é muito profundo. O indivíduo cujos pecados estão perdoados, ele não sente mais a dor que ele sentia enquanto ele era paralítico e sentia culpa. Vamos ver se eu fui claro. Enquanto ele era paralítico e sentia a culpa do erro que ele cometia antes, o fato de ser paralítico o machucava. Mas no momento que ele percebe que a paralisia foi merecida e que ele já entendeu aquilo, ele já é feliz por dentro. Então, quando Jesus fala para ele, teus pecados te são perdoados, ele entende no fundo do coração dele que ele passou por aquilo porque merecia. E o Cristo sabia disso. Nesse momento, ele coloca o estado da alma acima da forma material. Ora, só porque os pecados estavam perdoados é que ele poderia andar, por causa da fé dele também. Porque ele tem fé porque ele tinha certeza íntima que ele podia ser curado. Ali tem toda uma situação envolvida. Tem toda a história desse paralítico por trás. Os amigos dele que provavelmente sabiam que ele era uma pessoa boa e que ele já podia ser curado. E que se havia uma chance de ser curado, seria ele. Para Jesus falar, teus pecados te são perdoados, é porque o estado espiritual dele já estava acima da humanidade em geral. Mas aquele momento era um momento de ensinamento. E o Cristo conhecia tudo, estava ao nosso redor, e aí ele ensinaria, mostrando até para aqueles vacilantes, mais de coração, vamos dizer, menos escuro, quem ele realmente era. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, por que o Filho do Homem? Eu sou homem, filho de pai e mãe, habitando um corpo material. Tem sobre a terra poder de perdoar os pecados? Disse ao paralítico. A ti te digo. Olha só, todo mundo sabia que ele ia falar do paralítico, mas ele vai e reforça. A ti te digo. Para você, os pecados dele estavam perdoados. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levanta-te, sobe, ergue. Vai que ele estava com uma depressão muito forte, porque o que ele estava sentindo. Toma a tua cama, ou seja, não vai deixar a cama aqui, porque o significado dessa cama é muito profundo. Quanto tempo que ele passou nela? E vai para a tua casa, vai para o teu lugar. Ele não falou, como ele falou para outros, vem e segue-me. Porque provavelmente esse era um daqueles que seriam discípulos do Cristo e que levaria a palavra de Deus àqueles que estavam à sua volta. Porque na aldeia que ele vivia, provavelmente, um lugar muito pequeno, ainda mais para a época, todos sabiam que ele era paralítico. E vendo o paralítico andar, imagina o poder que ele não teria de convencimento das pessoas que estavam lá, dizendo, o Cristo veio e me curou. Ali, essas palavras que para nós são poucas, para aquele homem pode ter significado um discurso imenso com essas poucas palavras, no sentido de continua o teu trabalho, mas faça isso lá na tua casa. Ele ia entender isso perfeitamente. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Como que ele ia glorificar a Deus? Trabalhando. E aqui nós entramos numa situação muito importante sobre nós espíritas. O Cristo ensinou aos apóstolos, ensinou aos discípulos. Nem todos podiam ouvi-lo das várias aldeias distantes, muitos não tinham condições de ir, eram servos. Roma dominava aquele ambiente. E muitos judeus eram servos dos romanos. E eram pobres, recebiam apenas comida, não recebiam nem salário. Ora, mesmo assim, o Cristo chega em determinado momento e fala assim, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja,
Nos dias de hoje, ele preparou o marketing da palavra dele, por causa da necessidade de ajudar aqueles que não ouviram. Vocês estão recebendo a minha palavra, que é a própria vontade de Deus, nós precisamos levá-la àqueles que precisam, aqueles que não tiveram condições de vir me ouvir. Vocês precisam fazer a propaganda daquilo que eu estou ensinando, para que as pessoas que estão sofrendo, mesmo que sejam culpa delas mesmas, porque todo mundo que sofre, sofre por sua própria culpa, nós sabemos disso, elas precisam do meu carinho, do meu amor, das minhas palavras. O Cristo, então, preparou uma situação de propaganda. Leva o meu conhecimento, leva o meu evangelho, espalha a boa nova. Kardec se preocupou com isso. No livro Obras Póstumas, ele fala da necessidade de que a doutrina espírita chegasse a todos os cantos, a todas as pessoas. Porque a doutrina espírita traz uma maneira lógica de enxergar o mundo, facilitando o indivíduo a se aproximar de Deus. Aí cabe a nós perguntar o que nós estamos fazendo em relação aos conhecimentos espíritas que a gente tem recebido. Ele tem ficado conosco ou ele tem sido passado para as pessoas? Eu sou realmente um espírita professo, aquele que, acreditando no que a doutrina espírita faz, tem a delicadeza, a gentileza, trabalhando com os bons espíritos, de levar isso às pessoas que precisam? Eu tenho feito isso pelo exemplo, pela palavra. Eu não tenho fugido a uma conversa em que é necessário trazer a atenção para Jesus, para o bem. Então, esse indivíduo foi glorificar a Deus. No caso dele, pela própria situação dele, eu acho que ninguém ia perguntar, mas você não era paralítico ontem? Por que você hoje está andando? O que ele ia falar? Ele glorificando a Deus não ia falar mal de Deus. Pelo contrário, ele ia ser o exemplo e a propaganda, tocando vários corações que poderiam dizer, eu quero conhecer esse Jesus. O que ele fala? Jesus falava que servos e senhores eram iguais. Imagina o estado dos senhores em associar servos e senhores como sendo iguais diante do Pai Celestial. Então, ele foi glorificar a Deus e algo me diz que quando Jesus fala vai para a tua casa, significa vai fazer o trabalho de Deus para aqueles que estão à sua volta. Algum questionamento? E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. Aí está escrito, e todos ficaram maravilhados. É claro que aqueles que estavam arrazoando entre si também se maravilharam. Se todos fizeram isso e eles glorificaram a Deus, ocorreu uma transformação. Eles falaram, quem é esse que pode perdoar os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. Ele não somente avisa que os pecados estão perdoados, mas o indivíduo é curado e começa a andar. Que coração seria tão duro a ponto de não entender o poder de Deus e o poder de Cristo naquele momento? E ficaram cheios de temor, que é o chamado temor a Deus, dizendo, hoje vimos prodígios. Para eles eram prodígios. E para as pessoas que não estudam detalhadamente as leis da natureza e não conhecem a doutrina, são milagres. Para nós, espíritas, isso não é milagre, é lei da natureza. Oi, Ana Paula, fica à vontade. Thales, quando ele fala esse temor a Deus, o que é? O pessoal usa muito isso. Temer a Deus significa ter medo das consequências de não seguir a lei. Então, esse temor a Deus significa que eles tendem a seguir a lei. Até hoje, na Igreja Católica, o pessoal mais antigo fala sobre isso, é ensinado nos catecismos, temer a Deus. Temer a Deus significa temer a ira divina, se não seguir a sua vontade. Mas se aqui ele está falando de um prodígio, por que ia causar temor, medo? Mas Pelo é no poder? sentido de seguir a lei e de ter medo do poder, né? Porque, veja bem, o indivíduo que é capaz de fazer isso, imagina se ele fala assim, vou jogar um raio em você porque eu não fui com a sua cara.
Uhum. Imagina a gente numa situação dessa. Como é que nós estaríamos? Eu acho que cheios de amor, né? E o nosso coração não ia ficar, com certeza, no estado que a gente está hoje, não ia ficar endurecido. Mas, de certa forma, você tem um temor mesmo. É que eles não conheciam Deus de forma espiritual. Veja que para os judeus, Deus era o Deus dos exércitos, que ele punia o pecado dos pais nos filhos. Mostrando um poder desse, o temor também aumenta, sabe? E depois dessas coisas, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. É Mateus, né? Outro nome de Levi é Mateus. É claro que para Jesus fazer isso e chamá-lo, ele conhecia tudo que ele pensava, como é que ele estava. E um publicano, nós sabemos que é o cobrador de imposto. E o cobrador de imposto era visto muito mal pelos judeus. E ele deixando tudo, aí nós voltamos para aquela história lá dos apóstolos. Lembra que quando ele chamou os apóstolos, também estava escrito deixando tudo? Levantou-se e o seguiu. Essa é uma situação importante, porque o deixar tudo, nós podemos traduzir como deixa as coisas materiais para seguir a vida espiritual. Um publicano, na época, ele era rico. Seguir Jesus significava ser pobre. Mateus foi um dos apóstolos. Mateus deixou tudo para segui-lo. Então, nós estamos vendo aqui uma profissão de fé. E Jesus já o conhecia. E ofereceu-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Os publicanos formavam uma parte da sociedade na época que conversavam entre si. Afinal de contas, os outros judeus não os aceitavam em casa. Era considerado heresia comer com os publicanos, falar com os publicanos, ter amizade com os publicanos. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Veja que aí, nesse caso, a palavra pecador não é aquele que fazia algo contra a lei divina, não era esse. Ele estava, na verdade, falando daqueles que não seguem as leis dos fariseus, que significava cobrar os impostos, porque eles já pagavam os impostos do dízimo para o templo de Jerusalém, e ali eles tinham que pagar o imposto para Roma, porque Roma cobrava o imposto de todos aqueles que eles dominavam, que é o que mantinha a riqueza de Roma. Então, os escribas e os fariseus reclamavam. Os escribas eram os doutores da lei. E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. É claro que Levi não era o caso. Se ele chama Levi, e Levi larga tudo e segue Jesus, Levi não estava num estado de pecado, assim, vamos dizer, ele estava pronto para ser apóstolo, né? Não é só discípulo, é um dos 12. Mas ele aproveita a situação e fala: para quem que nós vamos ajudar? Se os médicos só vão tratar os que não estão doentes, como é que ele vai viver? Nem médico necessitaria. Assim como não há necessidade de professores para aqueles que já sabem, mas aqueles que estão enfermos é que precisam de médico. E aqui nós entramos numa situação importante. O maior médico de todos é Jesus, porque ele dá a cura da alma. E a alma saudável, o corpo tende a estar saudável, porque o indivíduo tende a cuidar do corpo, que uma é o principal instrumento de evolução aqui na Terra. O espírito voltado para Deus, ele não vai martirizar o corpo realmente. Quando nós falamos voltado para Deus, não é aquele por verbo, mas aquele por amor mesmo, né? Por sentimentos voltados para Deus.
Isso também nos chama a atenção. É muito fácil conversarmos sobre espiritismo entre os espíritas e dentro da casa espírita. Todo mundo é. O duro é falar de espiritismo num lugar onde as pessoas não nos aceitam, né? Uma família de pessoas difíceis em que tem gente lá que vai ficar com raiva, não vai querer te ouvir, vai te chamar a atenção, a discussão vai ficar difícil. Então, nessas horas, por exemplo, em que nós deveríamos pelo menos levantar a discussão, de uma maneira até falsa, um tanto vaidosa, muitos intelectuais espíritas acham que não merece ou não se deve entrar numa discussão por respeito aos ideais alheios, mas se assim deve ser, não significa que todas as circunstâncias ela é do mesmo tipo. Então, uma circunstância em que é possível falar de Jesus, uma circunstância em que é possível colocar uma visão melhor sobre a vida, não necessariamente falar de espiritismo, mas antes de sermos espíritas, somos cristãos. É importante falar de Jesus, é importante falar coisas boas. Isso vai mexer com as pessoas, e quanto mais mexida ficar uma pessoa, mais ela vai pensar a respeito, mesmo que ela, na infelicidade dela, desenvolva um certo rancor por nós, na verdade, estamos fazendo mais por ela do que aqueles que lhes elogiam ou aplaudem as suas ações infelizes. Porque se tem um bicho pernicioso, é o puxa-saco. Ele elogia até as coisas erradas. Com pessoas desse jeito no mundo, como é que nós vamos evoluir? A gente não evolui. Nós precisamos de pessoas que mostrem os nossos erros. Dentro do espiritismo tem melindre demais, né? A pessoa acha que tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas daí não é não? A gente aprende na doutrina espírita que nós estamos num planeta de prova e expiação cheio de erro. Se eu não puder aceitar um erro, é porque realmente eu o tenho. Eu posso falar isso sobre um estudo profundo de psicologia. Porque aquilo que não nos fere, a gente já venceu. Se a pessoa falar para mim que eu sou gordo, eu vou ter que aceitar, por mais que eu ache ruim, eu sou. Mas se ela falar assim, né, tem uns puxa-saco, nossa, como você está esbelto, é claro que eu posso acreditar na ilusão ou não, aí depende da situação. Vamos, então... Lindão. Oi? Lindão. Muito bondosa sempre a Débora. Aí o que acontece nessa situação? Se a gente for pegar a situação material e pensar sobre ela, a pessoa pode mentir para a gente porque ela tem seus interesses, né? Mas em termos morais, muitas vezes aquilo que nos é falado é muito importante. E eu passo por isso bastante, hoje eu passo menos, mas antigamente era complicadíssimo nas palestras, a pessoa achava que eu falava para ela, mas eu nem sabia da vida da pessoa direito. E quando a pessoa era conhecida, então, eu falei, hoje a palestra foi para mim, né? Eu falei, poxa, imagina toda a espiritualidade, aproveitando um médium meio cambeta, só para falar para uma única pessoa num lugar que tem 30, 40, 60, a gente já deu palestra para 600, 1000. Imagina lá, você tem 1000 pessoas lá, a pessoa chega com você e fala, mas você falou foi para mim, né? Foi, os outros 999 não tem interesse para Deus, não é mesmo? Só você. Então, essas coisas são interessantes, porque a pessoa tende a pegar aquilo que a fere, mesmo que ela não tenha muito consciência, ela pega aquilo para ela. E isso é muito bom, porque é uma maneira da gente saber que a gente é aquilo mesmo. Então, dependendo do que fala, complica. Eu era menino ainda, né? Eu tinha uns 12 anos, tem um colega meu que falou assim, eu queria ser um cara meio bravo, assim, igual você. Eu quase chacoalhei. Eu falei, eu sou bravo, rapaz? É claro que depois a gente pensa, né? Que aquela idade não tinha consciência. Mas depois eu falei, só o meu jeito de falar com ele já dava para ele a prova do que ele tinha dito, né? Eu fiquei bravo por ele falar que eu era bravo. Assim como um professor chegou e falou assim, eu acho que você não está fechando as minhas provas por ansiedade, por nervosismo. Eu quase que eu bati no professor, era que eu tinha o maior respeito. Mas era engraçado, ele era professor de química, né? Gente, eu acho que eu terminei o ano com ele sem fechar nenhuma prova dele. Era 9.9, 9.95, 9.80, sempre tinha uma coisinha errada.
Ele tentando me ajudar, falou, olha, eu acho que o seu nervosismo impede que você termine as coisas certinho, assim, né? Gostava muito de química, por isso, não é vaidade alguma. Aí ele me falando isso, aquilo me incomodou. Eu era jovem ainda, com o passar do tempo, e por fato de ser espírita, né, dessa situação que a gente sabe dos nossos erros, comecei a pensar que ele tem toda a razão. A tensão, a vontade de acertar muito grande está ultrapassando o limite do racional. Então, a tendência nossa é a gente não gostar quando a verdade é dita e o nosso enfrentamento da realidade ele fica deficitário. Então, nesse caso, olha, o que Jesus falou ali foi: os sãos não precisam de médico. Ora, se eu fosse uma pessoa ligada ao bem, um espírito que reencarnei ligado ao bem, eu não ia precisar de médico, não. Quase nada. Talvez uma tosse, um resfriado, ou uma doença associada a uma necessidade evolutiva, sim, mas em termos gerais, de saúde mental, não, porque a pessoa boa ela tem a saúde mental boa, mas a pessoa inteligente não necessariamente. Pelo contrário, até. Se a inteligência não tiver equilibrada com um pouco de bondade, não tiver com o tempero do amor, ela é muito desgastante, ela fere muitas pessoas. Até se ela tiver, então, com um certo egoísmo, uma certa prepotência, essas pessoas elas entram em desespero, porque elas querem ser o centro das atenções. E querendo ser o centro das atenções, ela já entra num processo narcisístico complexo, e esse narcisismo, ele gera incômodos, dores, necessidades que não existem. Porque o sofrimento está no pensamento, é aquilo que eu penso de mim mesmo e do mundo. Se eu não estou bem comigo, eu não consigo estar bem com o mundo. E quando Jesus fala ama a Deus e ama ao próximo como a si mesmo, ele fala de três amores. Três amores. Ele fala ama a Deus, ele não falou assim, entenda Deus. Ama ao próximo como a você mesmo, ou seja, ame, faça todo bem a ele. Você não precisa ser mais inteligente que ele para amar. E essa é a felicidade. Isso não significa que nós não precisamos ou precisemos desenvolver a inteligência. Significa que mais importante é amar. O nosso evangelho fala: aquele que ama está sempre à frente daquele que simplesmente sabe. Estudar requer esforço. Você tem que estar sentado, lendo, concentrado, gera cansaço. Amar requer vencer o egoísmo, que está intrincado na nossa alma. E para vencer esse egoísmo requer um esforço muito grande. Então, quando Jesus fala, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e nada mais vos será impossível, nós recebemos no Evangelho segundo o Espiritismo a informação que mais pesadas que as montanhas da terra são as iniquidades do coração humano. Aí nós entendemos o que o Cristo falou. É preciso ter fé para poder mover as montanhas que estão dentro de nós, que nos sufocam. Então, o médico verdadeiro é aquele que cura a alma, e quem pode curar a alma é Jesus. Ele não vai fazer o trabalho por nós, ele nos mostrou como fazer. Então, ele está dizendo, os médicos, os sãos não precisam de médico. E fala dele. Aí ele já disse que ele é o médico. Eu não vim para chamar os justos, porque esses já estão justificados, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que adiantaria para o professor ficar fazendo discussões filosóficas e não descer para ensinar a partir da cátedra dele? Não faz sentido. O que adianta ao cristão, àquele que ama a Deus, não levar Cristo às pessoas, ficar só para ele? Olha, um Cristo egoísta para nós não pode, o indivíduo que faz isso ter entendido o que o Cristo nos trouxe. E ele dá o próprio exemplo. Eu estou indo aos pecadores. Eles precisam se arrepender. É aquele que é. Nós vemos no livro O Mundo Maior, do Chico, ele
na qual o Calderaro fala assim para o André Luiz: nós estudamos as pessoas que estão próximas da loucura porque elas perdem a razão nos processos de pecado. E perdendo a razão, elas entram em loucura. O André Luiz, em dado momento, tem uma dúvida e fala assim: mas o cérebro espiritual também adoece? Aí o mentor explica: você acha que a maldade não é uma doença? Que o ódio não tem os seus vermes mentais ou não gera os seus vermes mentais, a vingança? A doença verdadeira, a mental, ela está no cérebro espiritual. É quando nós não conseguimos entender que os nossos irmãos são iguais a nós. Por isso a questão da iniquidade. Essa questão da iniquidade é bem importante, porque eu gosto de repetir isso quando a gente estuda o Velho Testamento ou o Novo Testamento. A questão da iniquidade é muito citada, que ela está no lugar do egoísmo, quando se fala em iniquidade. Quando se fala em iniquidade e está em relação ao lugar do egoísmo, como nós falamos, o próprio Cristo, ele fala sobre isso quando ele diz assim que ele também vem para lutar contra a iniquidade. E essa luta contra a iniquidade significa lutar contra o egoísmo. Eu estou procurando aqui no Evangelho onde que eu marquei que tem iniquidade. Essa questão da iniquidade, ela tem que tocar o nosso coração, porque toda vez que nós fugimos da responsabilidade de ajudar as pessoas, toda vez que nós fugimos da ideia de que nós somos iguais a todos, nós somos iníquos. O egoísta é iníquo, porque ele pensando só nele, ele acha que ele é melhor que os outros. Não vou achar, acho que não. Apesar de ter esse tanto de coisa anotada, agora ficou com tanta coisa anotada que eu não acho mais as coisas anotadas. Achei. Thales, qual o significado de iniquidade? É agir considerando que a pessoa é diferente dos outros. Desigual. O que significa que no momento que você acha que os outros não são iguais, perante Deus, a gente acha que é melhor que os outros. Aqui em Lucas, no capítulo 13, versículo de 23 a 30, onde Jesus fala: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É aqui que eu vi que a Bíblia é gordofóbica. Como é que eu vou entrar na porta estreita? Mas aí depois ele fala assim: e ele vos responderá, né? Quando eles falam, quando é que bebemos? Nós profetizamos em seu nome. E tal. Ele fala, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Quando ele fala esse apartai-vos de mim, para nós espíritas aqui tem um significado muito profundo. Por quê? Nós sabemos dessa situação momentânea que a Terra está passando, em que muitos espíritos não ficarão na Terra. Uma das características que os espíritos falaram daqueles que não ficaram na Terra são os iníquos. Aquele que é egoísta pertinaz, vaidoso e orgulhoso pertinaz, ele não fica. Se o orgulho dele, a vaidade dele e o egoísmo dele prejudicar as pessoas, ele não vai ficar. Então, quando Cristo fala, apartai-vos de mim, todos que obrais a iniquidade, é aquele que, sendo iníquo, ou seja, sendo orgulhoso, vaidoso, egoísta, fere e machuca as pessoas que estão à sua volta. Daí, o Cristo, então, luta contra o iníquo, aquele que acha que é melhor que os outros. Aí nós voltamos naquela lição maravilhosa, né? Da visita da verdade lá do livro do Ney Lúcio, que a gente colocou na nossa pequenina apostila que nós usávamos na terça-feira, antes de começar o livro dos Espíritos.
Disseram-lhe então eles: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os discípulos dos fariseus? Porém, os teus comem e bebem? Essa é uma situação interessante. Porque o jejum é uma época específica em que eles comem só uma vez ao dia e fazem orações quase o dia todo. E o Cristo não exigia isso deles, ou seja, não exigia essa situação dos apóstolos dele e dos discípulos dele. A explicação, ela não é muito complicada. É porque João não era Jesus, ele era um filho da terra, não era filho da terra, mas era um espírito ainda cheio de defeitos. Jesus era perfeito. E o próprio João precisava vigiar os atos dele, Cristo não. Então, João, para vigiar os próprios atos, precisava jejuar e precisava orar o tempo todo. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que os apóstolos se reuniam para ficar orando várias vezes ao dia, pelo menos 3 vezes ao dia eles oravam, de manhã, na hora do almoço e à noite. Porque, cheios de defeitos, precisavam se juntar à oração e fazer jejuns para não cair em tentação. Mas com Cristo não era assim, né? Então, ele vai explicar isso daqui nos próximos versículos, né? Ele vai contar isso, mas nós podemos entender dessa forma. Para nós espíritas, o jejum tem outro significado, além do jejum material, que é da comida. É o jejum espiritual. Então, por exemplo, o dia de estudo, ou o dia que você vai ao centro, principalmente se você for da passe, os espíritas aprenderam que deveria ter uma alimentação mais frugal, evitar a carne, porque ela gera peso no perispírito, para que você possa doar melhor. Evitar pensamentos ruins, aí você tem a parte da carne em termos de jejum material, que é importante, ter uma alimentação mais frugal, mais leve, mas tem principalmente o indivíduo pode comer carne à vontade, se ele conseguir jejuar os pensamentos dele de coisas ruins. Já o indivíduo pode ficar sem comer carne, mas passar o dia inteiro com pensamentos de vingança ou pensamentos que geram uma vibração pesada, acaba sendo até pior nessa análise bastante simplista que estamos falando. Mas o jejum espiritual, assim, se é dia de estudo, eu vou começar a evitar fazer algumas coisas. Por exemplo, eu vou colocar o relógio para despertar para 15 minutos mais cedo, para não entrar atrasado. Aí muita gente fala, mas o que tem entrar atrasado? Ah, se for possível, entra. Não tem outro jeito. Mas existe uma questão que é assim, você não faz oração inicial. Nós aprendemos nos livros do André Luiz e nos estudos, presenciais ou não, eu não estou falando só do nosso estudo, existe uma rede que se forma na mente das pessoas. Existe a proteção do plano espiritual na casa de cada pessoa, quando está fazendo online, e também no lugar onde está ocorrendo a reunião presencial. Então, se você chega atrasado, você chega sem fazer oração final, os bons espíritos não conseguem juntar na sua cabeça, ou se consegue com muito esforço, as vibrações necessárias para que o ambiente fique harmonioso. Ora, nós somos espíritos, o mundo espiritual e as vibrações são realidade para a gente. Daí a necessidade de entrar antes. O André Luiz aconselha sempre 15 minutos antes. Não é que eu acho ruim. Eu não acho ruim. Cada um faz o que quer da vida. Só que pode complicar o trabalho dos espíritos, que é um trabalho muito dedicado e que muita gente é ajudada, mesmo sem perceber. Deus faz a caridade em silêncio. Os bons espíritos fazem caridade em silêncio. Algumas pessoas são curadas nos estudos, nos centros espíritas, sem que elas percebam. Aneurismas são evitados, infartos são evitados, processos de loucura são evitados quando se tira um espírito muito vingativo, situações difíceis são evitadas. E aí, o que cabe a nós? Se nós temos um conhecimento acerca e a respeito, é importante que a gente mantenha o nosso pensamento voltado para o bem. Isso é um tipo de jejum, jejuar dos maus pensamentos. Naquele dia do estudo, se eu costumo ser maledicente, eu vou evitar. Normalmente, quando isso acontece, no outro dia a pessoa passa o dia inteiro falando mal das outras por causa do esforço que ela fez no dia anterior. Mas isso acontece com quase tudo que a gente faz na vida devido às dificuldades
naturais que nós temos em termos de evolução. Então, isso é o jejum. No dia que a gente vai para a reunião mediúnica, então, é muito mais importante manter o jejum espiritual e, se possível, material. Então, jejuar é muito importante. E ali, enquanto eles jejuavam, sentindo a fome, eles se preocupavam com Deus. Daí essa necessidade, e que depois, com o passar do tempo, começaram na Igreja Católica e nas igrejas ortodoxas as mutilações, em que a pessoa, além do jejum, ela se mortificava para sentir a dor, para que pudesse lembrar de Deus. Não podemos dizer que isso é certo, mas que se ela, para você ver que o sentimento de culpa é tão grande, né? E a racionalidade chega à loucura, a pessoa podia amarrar um lacinho rosa no dedo só para lembrar de Deus, não precisava ficar se batendo o tempo todo, por exemplo. Mas são situações que a nossa racionalidade se perde por sentimento de culpa. Aí depois que eles falam isso, Jesus responde: mas ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Ou seja, numa festa, quem está lá na festa, o noivo está lá comemorando, então você vai falar para o indivíduo na festa: não come não, fica aí sem comer. Mas Jesus usa então essa parábola. Ou seja, Cristo está com eles. Daí volta naquilo que nós explicamos antes. O amor do Cristo, a vibração dele, ela dava um ambiente espiritual em que eles não precisavam passar por esse sacrifício. Não era o caso de João, muito menos dos fariseus. Na verdade, os fariseus jejuavam de fazer o bem. Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, ou seja, o Cristo vai embora. Então, naqueles dias, jejuarão. E de fato aconteceu. Quando a gente vai ler os Atos dos Apóstolos, é quase o tempo todo eles jejuando e orando, jejuando e orando. E lá eles não chegam de dizer. E depois de que Pedro foi solto, eles oraram e jejuaram, assim, comemorando, jejuando. Eu também não tinha comida, então todo mundo tinha que jejuar mesmo. É uma das formas de resolver o caso. Mas esse tipo de situação era importante para tentar não cair nas tentações. Era uma luta constante. Mostra que nós, humanos, temos necessidade de estar jejuando, principalmente e fundamentalmente dos nossos erros. Mas eu tive mau pensamento. Vamos lembrar lá do livro Obreiros da Vida Eterna, em que, em determinado momento, o que se explica numa reunião mediúnica, né, em que um padre fala isso, ele diz assim: nós não podemos impedir a ave de rapina de voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ela faça ninho. Ora, o significado disso nós não podemos impedir que os obsessores ou a gente mesmo tenha pensamentos ruins, mas nós podemos impedir que ele fique ali fazendo o ninho e existindo durante muito tempo. Então, assim que eu percebo que o pensamento não está bom, eu retiro, eu vou pensar em outra coisa. Ah, vou pensar em nada. Não tem jeito, é melhor você pensar em outra coisa. Aí, é bom você pensar em Jesus, é bom você começar a ler alguma coisa, assistir algo que seja bom, colocar uma música boa e que lembre Jesus, porque a gente muitas vezes não consegue vencer sozinho. O obsessor não consegue fomentar em nós pensamentos daquilo que nós já vencemos. O obsessor fala assim: odeia sua mãe. Aí você ama sua mãe, não vai ter jeito de se odiar. Ele vai perder tempo, ele não vai perder tempo com isso. Ele vai falar: odeia o fulano, o ciclano. Isso, hoje em dia, está tão complicado que as pessoas estão odiando pessoas que elas não conhecem e não sabem da vida delas. Pessoas longe, políticos, ricos, milionários, né? O Elon Musk, por exemplo, é admirado por muitos, odiado por vários. Então, cada indivíduo, devido aos seus próprios problemas, ele vai seguir mais ou menos forte a tendência dos espíritos inferiores. Mas o espírito inferior não cria aquilo que ele já venceu, ele utiliza aquilo que não foi vencido. Então, eu parto do pressuposto, é a minha maneira de ver as coisas, que a culpa é minha, nunca deles. Ah, mas eles podem aumentar, mas só aumenta aquilo que já existe. E se Deus assim permite, é porque eu vencendo uma dificuldade aumentada, com certeza ela vai ficar
de fato vencida, mais do que se ela fosse frágil, porque não necessariamente eu teria a ideia de que ela foi vencida, né? Vamos parar aqui no 36, versículo 36 do capítulo 5 de Lucas. Aqui na Bíblia, no Novo Testamento que eu enviei para vocês, aqui no meu, na página 116. Nós estamos abertos aos comentários. Podemos conversar sobre alguma coisa, temos uns minutinhos. Senão a gente faz a oração final. Sem problema? Ninguém tem nada para falar? Nem Eu gosto. tenho, eu tenho. Fala aí, Thiago. Vou falar alguma coisa pra gente ficar mais tempo aqui. Eu tenho tentado, porque às vezes o dia passa corrido e a gente nem percebe, né? Então, sempre quando eu vou tomar banho, eu tento colocar uma música mais calma, apago a luz, a fim de tentar livrar minha cabeça de pensamento, sabe? E eu até lembro muito dessa frase que você falou. Eu li ela num livro, não lembro, acho que foi, eu li 2 livros do André Luiz, acho que foi em um deles. Mas enfim, eu tento lembrar dessa frase da ave de rapina, sobre não deixar ela fazer ninho na cabeça. E eu tento livrar minha cabeça dos pensamentos enquanto eu tomo banho, eu rezo, mas tento deixar a cabeça livre mesmo, sabe? Sem pensar. E é muito difícil, muito mais difícil do que parece. E às vezes não adianta, acaba mais te atrapalhando do que te ajudando, porque você fica naquela ansiedade de tentar livrar a cabeça de pensamento. Então, vale muito mais, às vezes, só você respirar, rezar e se acalmar. Aí é como se a cabeça, os pensamentos parassem de vir por si só, de você rezar e se acalmar, sabe? Porque tentar não pensar é muito difícil. Você tem razão. O importante é direcionar o pensamento para coisa boa. E essa experiência é muito importante, Thiago, porque todos nós estamos na luta. A gente não vai virar anjo amanhã, por mais que eu desejasse. Então, nós temos que entender que a paciência é uma virtude. A paciência é conosco mesmo. Estou tentando hoje, não consegui, amanhã eu tento de novo. Uma hora nós conseguiremos a vitória sobre isso. E a alegria de podermos controlar os nossos pensamentos, mesmo ouvindo os obsessores, é uma bênção imensa. Você quer fazer oração para nós, final? Tiago. Posso tentar, sim. Então faz, por favor. Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, entre em contato. Bom, uma boa noite. Queria que todo mundo se acalmasse, fechasse o olho, mentalizasse o Cristo. Gostaria de agradecer por esse estudo, mais um estudo que a gente pôde presenciar. Queria agradecer pela nossa vida, pedir ajuda por essa semana que começa e pedir ao nosso Pai que nós possamos cada vez mais perdoar com mais assiduidade, amar mais verdadeiramente o nosso próximo, em todo lugar que há trevas, que nós possamos levar a luz. Eu agradeço, Jesus, pela nossa vida, por essa chance maravilhosa de estar aqui na Terra, podendo trabalhar. Peço perdão pelas faltas, pelas vezes em que não pude amar, não pude perdoar. Peço que o Senhor me ensine, me ajude nesse caminho.
Agradeço por esse grupo de estudos, pela família, pelos amigos. Muito obrigado por toda a ajuda e todo o carinho. Que assim seja. Maravilha, Tiago. Maravilha. Que assim seja. Assim seja. Beijão, Tiago. Que Obrigado. assim Beijão. seja. Com Deus. Tchau.